Bom, pessoal, nós vamos dar continuidade à aula, hoje nossa terceira aula de Física do ensino médio para alunos do segundo ano, onde nós vamos falar do processo de reflexão da luz e suas aplicações no cotidiano. Então não vai ser só uma questão de reflexão, mas vamos entender como que isso influencia a nossa vida e como que isso é percebido no nosso cotidiano, o processo de reflexão da luz. Olha, uma das primeiras coisas que você olha, por exemplo, essa fotografia aqui de um morro, e você vê que aqui embaixo você tem um espelho d'água. Então a própria palavra espelho, ela já define algo que vai ser muito útil nesse processo, para a gente explicar. Olha para vocês verem que aqui tem a imagem real, e aqui embaixo no espelho d'água você percebe a imagem projetada. E como nós vimos anteriormente, a luz, ao se propagar, faz com que os objetos sem luz própria tornem-se visíveis. Então é o seguinte, a luz, um objeto que não tem luz própria, torna-se visível. E os objetos que têm luz própria são vistos assim que eles chegam aos olhos. Então é o processo de tornar-se visível, não só os que têm luz própria, quanto os que não têm. Nós vimos lá atrás que os objetos eles podem ser rugosos, que é os que têm reflexão difusa, ou plano, que tem reflexão regular. Então, os objetos, mas além do objeto, eles podem ser planos ou curvos, ou curvos, né? Então, mesmo, o que eu falo de objeto curvo? Um espelho morgado ali. Então ele também tem capacidade de refletir luz. Isso nós vamos estudar com mais detalhes quando nós estivermos falando de espelhos. Vai ser logo ali à frente. Então, a primeira coisa que nós temos que definir é o seguinte. Considerando um feixe propagando-se no meio, aqui vocês estão percebendo o meio, aqui tem o ar e aqui tem o vidro. E atingindo uma superfície S, que é o de vidro aqui. Ó. Então olha para você ver, sai as feixes de luz da lanterna, ele propaga no ar e aqui ele entra em contato com uma superfície S feita de vidro. Se esse feixe retornar para o meio que ele estava se propagando, dizemos que a luz sofreu reflexão. Ou seja, olha aqui, a luz chegou aqui, ela bateu aqui e ela não entrou para dentro do vidro. Ela bateu aqui e ela saiu propagando, mas aqui em volta do vidro o que tem? Ar. Então ela estava propagando no meio ar, ela chegou no meio vidro, mas ela não penetrou no meio vidro. Caminhou-se, ela bateu ali e continuou caminhando no ar. Então quando acontece esse processo, nós chamamos isso de reflexão. Reflexão luminosa. Ou pode ser reflexão de qualquer onda. Reflexão é o retorno de um feixe luminoso para o meio do qual ele é proveniente ao atingir uma superfície. Então ele está vindo de onde? Ele está vindo ali do meio do ar. Ele está andando no ar. Chegou aqui, topou com o vidro, ele entrou no vidro? Não, ele bateu e voltou a caminhar no ar. Quando ele faz isso, é um processo que nós classificamos como de reflexão luminosa. Entendido? Então, definindo a reflexão luminosa, nós vamos definir agora o que é um espelho plano. Denomina-se um espelho plano toda superfície plana e polida, com alto poder refletor. Então, o que é o detalhe que nós temos que olhar? Uma superfície é dita plana quando ela tem uma grande capacidade refletora. Então ela tem uma grande capacidade refletora, ela é dita, e ela é plana, ela tem que ser plana e refletora. Uma película muito fina de prata costuma ser colocada nas superfícies refletoras. Por quê? Porque entre os elementos químicos conhecidos e as substâncias conhecidas, a prata é uma das mais refletoras. Então quando eu quero um objeto com alto poder de reflexão da luz, eu pego e passo ali uma pequena película de prata. Então aqui, gente, olha aqui, eu vou explicar para vocês o que é um espelho e como que nós representamos em física um espelho, basicamente um espelho plano.
Um espelho é constituído de uma face refletora e de uma face opaca, que é assim representado nos cursos de física. Então, olha para vocês verem. Geralmente, quando o espelho é plano, ou mesmo plano, ele é representado por um traço, aqui, uma reta. O lado espelhado não tem nada nele, mas o lado opaco é indicado aqui por esses tracinhos. Olha para você ver, tem esses tracinhos aqui. Então, esses tracinhos aqui, ele representa o quê? O lado opaco. Então, quando vocês verem numa demonstração ou num exercício esse desenho, você pode concluir que ele é um espelho e que do lado esquerdo fica o lado espelhado e do lado direito, onde tem esses tracinhos aqui, essas rachuras, como se fala, tem aqui, isso aqui é o lado opaco dele, aquele lado, quando vocês abrem um espelho, geralmente é aquele lado pintado ali, ou que tem um papel atrás dele. Então esse é o lado espelhado. Então, gente, vamos então agora entender como que a gente conceitua fisicamente o processo reflexivo da luz. E principalmente como a gente matematica esse processo. Então, considerando uma superfície S aqui, ó. Essa superfície S está aqui perfeitamente polida. Então, o que? Ela é boa reflectora e plana, nesse caso aqui. Nós vamos considerar também plana. Ela está separando um meio A, que pode ser, por exemplo, o ar. E o meio B, que pode, por exemplo, ser a água, o vidro, qualquer outra coisa aqui. E isso aqui podia ser o vácuo do espaço sideral. E o ar, tanto faz. Mas isso aqui é dois meios diferentes. O que é um meio diferente? Água é um meio, ar é outro meio, e vice-versa. Então, dois meios. Então, a luz está caminhando aqui, vamos supor, no ar. Aí ela chegou aqui, ela entopou com um espelho de água. Ó. Um espelho de água aqui. Então, o que acontece? Uma parte da luz será refletida, como a gente viu ali anteriormente. Então, considerando que a luz se propaga no meio A e ela atinge a superfície S, que é o ar. Então, aqui eu posso conceituar duas coisas. A primeira coisa que eu vou classificar é o raio incidente. O que é o raio incidente? É aquele que está vindo lá da fonte emissora. Vamos supor uma lanterna aqui. Ele está vindo aqui. Ele veio. Ele é o raio incidente. Assim que ele chega aqui, eu posso definir uma reta normal com a superfície. O que é uma reta normal com a superfície? Ela faz 90 graus aqui, ó, com a superfície. Então eu ponho uma reta de pé aqui, seria uma régua em pé aqui em cima. Ó. Ponho uma régua em pé aqui em cima do espelho d'água de maneira que faz 90 graus. Então eu defino essa reta normal a partir do ponto onde o feixe de luz bateu. Então o ponto que o feixe de luz bateu aqui na água, eu defino ele. Então aqui eu traço uma reta normal. Então, agora eu percebo que essa água ao bater aqui, ela é refletida. Esse feixe de luz ao bater aqui na água, ele é refletido. Esse feixe que sai daqui desse ponto refletido, eu chamo de raio refletido. Raio incidente, o que está saindo da lanterna, assim que ele bate no ponto I, ele é refletido pela superfície de água aqui, ó, raio refletido, pela superfície especular, qualquer uma. Bom, nesse caso nós estamos usando a água como exemplo. Então, ele é refletido. Então, o ângulo I, o ângulo I formado com a normal, olha para vocês verem aqui. Aqui eu tenho a normal, aqui forma um ângulo entre o feixe e até a normal. Esse ângulo aqui é chamado de ângulo de incidência. E esse ângulo formado entre o raio refletido até a normal, é chamado de raio refletido, ou raio de reflexão. Chama ângulo de incidência e ângulo de reflexão, raio de incidência e raio de reflexão. Tudo isso são terminologias usadas e nenhuma está errada. Mas, então, eu tenho um feixe incidente, que é um raio incidente, tenho uma reta normal, tenho um ângulo incidente, um ângulo refletido e um raio refletido. E tenho aqui uma superfície. Lembrando que
a superfície com a normal obrigatoriamente faz 90 graus. Entendido? Então agora vamos estabelecer as leis da reflexão. A primeira delas é a primeira lei da reflexão, ela diz que os raios incidentes, o raio refletido e a reta normal estão em um mesmo plano, ou seja, são coplanares. Vamos voltar aqui para vocês verem. Olha, esse lado de cima aqui, ó, corresponde a um mesmo plano. Um plano é uma folha de papel. Então, esse lado daqui é um semiplano, é um plano, um semiplano na verdade, e aqui o semiplano de baixo. Então, aqui forma esse sistema, todo ele está no mesmo plano. Ele está aqui no mesmo plano. Olha, tem uma folha de papel aqui em cima, plano, uma folha de papel. Então, a primeira coisa é que eles estão no mesmo plano e sempre estarão no mesmo plano. Ou seja, eu posso pôr uma folha em cima dessa relação ali. A segunda lei diz que o ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência. Tem um programinha depois que eu vou mostrar para vocês para a gente ilustrar isso. Então, uma igualdade desse sistema é o seguinte: esse ângulo que vai daqui até a normal, ele é igual ao que vai daqui até a normal. Então, R e I são iguais. Então, essas leis não valem apenas para superfícies retilíneas, mas também para superfícies curvilíneas, que são os espelhos curvos que nós vamos ver na frente, os espelhos esféricos, desde que S seja uma superfície reflectora. Por quê? Porque se S não refletir luz, não vai ter raio refletido, então nós não vamos ter como formular essas hipóteses. Então agora vamos para um problema de aplicação rapidinho aqui, muito tranquilo. Olha aqui. Dado que o ângulo entre o raio incidente e a superfície é 40 graus, calcule o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão. Olha, aqui está falando que o raio incidente e a superfície forma 40 graus. Então, onde que está esse ângulo? Está aqui, ó. A superfície e o raio forma 40 graus. Esse pedaço aqui, ó. Esse pedaço forma 40 graus. Só esse. Então, eu tenho, mas eu olhando aqui, que esse tamanho daqui até aqui forma quanto? Forma 90. A reta normal, ela sempre tem 90 graus com a superfície. Então, eu posso vir e substituir aqui, ó. Então, a reta normal é igual a quanto? É 90. Mas esse 90 é igual ao I, que é o incidente, ó, que está aqui, mais o 40. Então, a partir disso, eu posso tirar o valor de I, como 90 menos 40, eu isolando aqui, ó, I, passo 40 para cá, ele passa negativo, I é igual a 90 menos 40, I é igual a 50. Olha, mas como a segunda lei me diz que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, então I é igual a R e ambos são igual a 50. Então isso aqui, gente, é um exercício um pouquinho mais complicado. Essa daqui fica para casa, quem estiver assistindo depois dá uma pausa aí e tenta resolver esse exercício. Vocês agora tentem fazer depois, que estão acompanhando a aula ao vivo. É o seguinte, eu tenho um espelho, é 1, perpendicular a um espelho é 2, aqui, ó. Perpendicular significa o quê? Que esse ângulo aqui entre eles é 90 graus, ó. E aqui eu tenho um feixe de luz sendo jogado nesse espelho aqui, ele bate aqui e ele caminha aqui, ó, porque ele vai refletir. Então, a minha pergunta para vocês é, se esse ângulo aqui é 30 graus, qual vai ser esse ângulo A aqui, ó, que bate? O espelho, que a superfície com o raio incidente forma 30 graus, é semelhante a esse aqui, mesma lógica. Mas agora eu quero saber que vocês me expliquem qual vai ser o ângulo que está aqui. Então isso aí vocês tentem fazer depois, em calma, refletir ali em cima de igualdade trigonométrica, semelhança de triângulos, dá para você resolver isso aí. Então vamos seguir. Bom, agora nós vamos entender como que dá o processo de formação de imagens a partir de espelhos, né? Todos nós já tivemos essa experiência. Existe um local da nossa casa quando a gente está olhando no espelho. Se a gente está numa posição, a gente consegue olhar no espelho e ver algumas coisas. Aí a gente muda de posição, a gente vê outros objetos. Então assim,
o tipo de imagem que a gente vê, as imagens que a gente vê num quarto que tem ali um espelho, elas são alteradas dependendo da posição que a gente está. Isso chamado ângulo de visão especular, ângulo de visão no espelho. Então vamos entender como que acontece isso. Então vamos supor o seguinte, se eu coloco um objeto A aqui, ó, aqui eu tenho um espelho, a representação do meu espelho está aqui, ó. Esse é o lado especular, espelhado, ó, e aqui onde tem esses tracinhos, essas rachuras aqui, ó, é o lado opaco. Então, como que eu faço esse espelho, como que eu observo, como que esse espelho que faz uma reflexão regular, como que essa imagem se forma? Então, a primeira coisa que eu faço é o seguinte, eu tenho o espelho aqui, eu tenho o ponto A. Eu calculo, eu projeto a distância do A até o espelho. Se ele, na perpendicular aqui, ó. E se ele estiver fora do espelho, também vale, viu? Se ele estivesse aqui em cima, ó, eu calculava ela até aqui. Eu traçava um prolongamento do espelho aqui, ó, e mais um pontilhado, porque ele não pode contar como espelho, não. Aí eu traçava essa distância de zero aqui, ó. Depois, eu calculava essa distância de linha aqui, ó, até o A imaginário, que eu vou assim, A espelhado, que eu vou chamar. Então, é o seguinte, eu pego e o olho que está aqui, ó, ele vai observar esse objeto como se partisse raios a partir desse que estivesse atrás do espelho. Quando a gente chega na frente do espelho, a gente não parece que está atrás do espelho, né? Gato até tem uma ilusão danada, eles ficam dando tapa neles mesmos, tentativa de entrar. Então, o espelho plano é como se ele te jogasse aqui para trás. E o seu olho só vai ver esse objeto se eu traçar nós não vimos nas últimas aulas que os raios de luz caminham em paralelo? Bom, como esses ângulos de incidência e reflexão são iguais, esses raios aqui que vai observar, é como se eu pegasse e traçasse retas até o olho aqui, ó, do objeto, ó. Ficasse traçando esses objetos. Então, mas na verdade o caminho, isso aqui a gente vai ver que é um caminho imaginário que se percorre. Mas o caminho real do raio é vir cá, bate, espelhado, vai. Bate, espelhado, vai. Bate, reflete, vai até o olho. Então, os prolongamentos do raio refletido se cruzam no ponto A'. Então, olha para vocês verem aqui. Se eu pego, faço a reflexão, construo, isso aqui, essa linha pontilhada, é prolongamento do raio. Vocês percebem que elas se cruzam no ponto. Esse ponto de cruzamento é onde que eu vou achar que está a imagem. Quando eu olho no espelho, esse ponto A aqui no espelho, eu não vejo o ponto A aqui. Eu não tenho a sensação que ele está aqui. Eu tenho a sensação que ele está aqui atrás do espelho. Então, essa é uma ilusão de óptica causada por causa desse processo de prolongamento imaginário dos raios refletidos. Por isso, essa imagem formada aqui, nós vamos ver um pouco à frente, é chamada de imagem virtual. Ela não é uma imagem real, ela é uma imagem virtual. Porque a imagem real é o A que está aqui. Eu não estou vendo o A, eu estou vendo o prolongamento do A. Então, isso é uma imagem virtual. Então, é isso que eu falei para vocês. Ó. Quando a imagem é formada pelos prolongamentos do raio, ou seja, olha aqui, a intersecção do objeto acontece aqui atrás do sistema. Então, por isso é chamado de imagem virtual. É o prolongamento dos raios imaginários. Ela é chamada de virtual. Como a imagem não está invertida, tem situações onde a imagem inverte, ela fica de cabeça para baixo. Quando a imagem formada não é invertida, ela é dita direita ou direta. Alguns livros usam a expressão direita, outros usam a expressão direta. Olha, essa imagem aqui muito provavelmente não virou para trás. Olha aqui para vocês verem. Vamos ilustrar aqui com esse pote na frente desse espelho aqui, ó.
Olha, eu tenho a sensação, se eu estiver olhando no espelho, que o pote está aqui atrás, ó, mas o pote de verdade está aqui na frente. Mas como eu tenho a sensação que ele está aqui atrás, ele é construído então a partir dos prolongamentos dos raios, que é o prolongamento que eu fiz aqui, ó. Então eu estou a sensação que o pote está aqui, o pote real está aqui, o pote imaginário está aqui, que é o que eu estou vendo no espelho. Eu estou olhando ele de lado aqui, então o que eu estou observando é um prolongamento, é um prolongamento, vai lá, ó, e essa distância daqui até o espelho é a mesma distância daqui até aqui no objeto, é aquela distância dele. Note que o objeto, e outra coisa que é importante também, é que quando eu olho no espelho, esse objeto no espelho, ele parece do mesmo tamanho do objeto real. Então eu digo que esse objeto que tem o mesmo tamanho são ditos iguais, porque depois nós vamos classificar a imagem. Eu vou perguntar para vocês, que tipo de imagem está formando nesse espelho? É uma imagem virtual ou imagem real? É uma imagem direita ou invertida? É uma imagem igual, maior ou menor que o objeto? Então vai ter todas essas nuances mais à frente. Então note que o objeto e a imagem são simétricos em relação ao espelho, ou seja, se encontram à mesma distância dele. É isso que eu falei desse D aqui, ó, desse D0 e desse DI. DI e D0 são iguais. Então a distância do pote real até aqui a armadura do espelho é a mesma distância da armadura do espelho até a imagem imaginária aqui atrás, olha. Então é isso que eu te falei aqui, que eu estou falando aqui de simetria, ó. O objeto está aqui, aí eu estou vendo ele no espelho como se ele estivesse atrás. A distância do objeto ao espelho corresponde à mesma distância que eu acho que tem do espelho até o objeto imaginário aqui. Imaginário, imagem. Então, de etiologia da palavra aqui, ó. Então, para quem está olhando o objeto na frente do espelho, olha, esquece o pote que você está vendo aqui. Olha só a imagem dele. Tudo se passa como se a luz recebida por ele tivesse origem no ponto A', ou seja, o ponto A' é o que está aqui atrás, ó. É o que está aqui atrás, ó. Eu estou imaginando, quando eu olho essa parte da imagem, eu imagino que ela está ali atrás, não aqui na frente. Então, esse é um dado interessante de se observar. Bom, agora vamos à outra parte, como que as imagens são vistas nos espelhos, né? Quando nós olhamos a imagem de um objeto projetado em um espelho regular, a imagem resultante nem sempre é igual à figura. Então, olha, se eu chego aqui uma letra F de física na frente de um espelho, olha aqui, esse lado aqui é o lado opaco dele, é o que ele fica projetado atrás. Aqui é a face refletora. Então eu pego o objeto real P aqui, ó, olha para você ver, a distância dos pontos não tem que ser simétricas? Então, essa ponta do F aqui, se ela tiver 2 metros até o espelho, essa imagem virtual aqui, do objeto imaginário, essa ponta do F vai aparecer aqui como se ela tivesse 2F. A ponta de trás, vamos supor que tem 4 aqui, ó. Ela vai aparecer aqui também como se tem 4. Se a distância daqui até aqui é 4, daqui até aqui também será 4. Suponhamos que a distância daqui seja 2,5, aqui no A' vai aparecer também 2,5. A distância aqui, vamos supor que é 3, ela vai aparecer aqui 3 também, ó, a distância até o eixo de simetria. Então, quando eu chego uma palavra, tipo assim, eu tenho uma camisa escrita, ela aparece no espelho escrita, olha, de maneira não invertida, mas de um processo que eu olho, quando eu olho no espelho, meu lado direito parece meu lado esquerdo e vice-versa. Esse fenômeno, porque isso aqui não inverte a imagem, né? A imagem não fica invertida, a imagem fica alterada, mas esse processo de alteração, em que inclusive altera o lado da imagem, é chamado de enantiomorfismo. Então, por isso que você olha numa ambulância e a ambulância está escrita de um jeito diferente, as letras ali, por causa do processo de enantiomorfismo,
que vai ser resultado do fato de as pessoas leem o que está escrito na frente da ambulância, em alguns casos também em carro de polícia, mas pelo espelho. Então, para evitar o processo de enantiomorfismo, para corrigir o processo de enantiomorfismo, as letras numa ambulância, por exemplo, são pintadas de maneira explicitada aqui, ó, nessa camisa. Então, um detalhe curioso, nós sempre em matemática e física trabalhamos com a ideia de que menos vezes menos dá mais, né? Menos vezes menos 1 é 1. Uma das maneiras de você deduzir isso é pela relação de enantiomorfismo. Porque se você imagina que aqui é um 1, então o que é a imagem especular? É você multiplicar por menos 1. Porque se aqui é 1, do lado de cá vai estar o menos 1. Então se você multiplica duas vezes, multiplicou uma vez, jogou para cá, multiplicou de novo por menos, joga de volta. O menos 1 sempre dá uma cambota no objeto, dessa maneira aqui, ó, dá uma torcida. Então se você torcer duas vezes, o menos 1 vai virar 1. Torci uma vez, virou menos 1, torci de novo, voltou a ser 1. Fica rodando ali em círculo. A dedução dá para fazer esse efeito a partir disso aí, desse efeito de enantiomorfismo. Então, gente, então lá atrás nós olhávamos no espelho e nós temos um problema de campo de visão. Ou seja, a gente olha os objetos e a gente então enxerga algumas partes dele, a gente não enxerga o todo. Se a gente entra num quarto, a gente, dependendo da posição, já não enxerga o quarto todo, a gente enxerga só algumas partes. Então, como lá atrás nós vimos na propagação da luz e na formação nos objetos, as ilusões de óptica, aqui também nós temos um campo visual, mas aqui nós chamamos de campo visual espelhado. Então, quando nós olhamos por um espelho a partir de uma determinada posição, enxergamos alguns objetos dentro de um quarto, por exemplo. Quando mudamos de posição, conseguimos enxergar outros objetos e podemos deixar de ver alguns objetos que antes víamos. Isso deve à noção de campo visual. Então, vamos imaginar aqui que eu tenho um ponto P aqui, olha para você ver. Então, como que eu vou enxergar esse ponto P? Eu vou enxergar ele da seguinte maneira. Como que eu construo o campo visual que cabe dentro de um espelho? Eu construo da seguinte forma. A primeira providência que eu tenho que fazer é construir o eixo de simetria. Então eu calculo a distância do ponto P até o espelho e depois eu meço essa mesma distância do ponto P'. E aí eu projeto como se o P' estivesse aqui, ó. Aí, a partir do P', eu começo a traçar os raios imaginários, que é imaginário nessa primeira parte aqui, ó. Então, para calcular o campo visual de um espelho, basta eu traçar um ponto até o eixo imaginário, até uma extremidade do espelho, né? Eu traço aqui até a extremidade do eixo, do ponto imaginário, até a extremidade do espelho e faço o prolongamento dela em linha reta. Ó. Vocês verem que isso aqui continua sendo a noção de propagação retilínea da luz. Ó. E faço a propagação de linha reta. Da outra ponta do espelho eu faço a mesma coisa. Pego o ponto imaginário, traço uma reta paralela aqui até o ponto, até encontrar aqui, ó, no ponto mais extremo desse espelho, onde ele é espelhado, né? Se a região espelhada for menor, aí eu tenho que traçar dela até aqui, vamos supor que a região espelhada fosse aqui. E aí o que eu faço? Eu traço esse espelho e vou seguindo em linha reta. Olha, percebam que coisa interessante. Quanto mais longe do espelho você ficar, maior vai ser o campo visual. O campo visual vai aumentando à medida que você vai afastando do espelho. Então, quanto mais longe, mais fácil de ser visto. Tem a ver com o ângulo